Gravando, pessoal. Começando a reunião do Grupo Locomotion, dia 22 de setembro. Bom dia a todos. Deixa eu fazer já algumas notícias, né, da semana. Espero que a semana tenha sido boa. Porto Alegre tá um caos, né, com a tempestade da madrugada. Espero que todos estejam bem aí. Embora seja preocupante, né, para as pessoas que têm menos recurso, menos possibilidade. Eu, bem mal educado, não botei o Vitor, o único que veio aqui no presencial, e eu não dando. Tem alguma coisa errada nessa tela, né, cara? E aí, bom, gente, espero que estejam todos bem, registrando que tem pessoas que estão com muita dificuldade, bairros com mais dificuldade que em Porto Alegre, que continuam algumas ilhadas, com a rua cheia d'água, etc. E eu já notei, só vindo de carro aqui, que a coisa está terrível, e deu também no Bom Dia Rio Grande, né? Várias ruas aí que estão com problema, inclusive falta de luz, né? Mas pelo visto deu tudo certo para nós. Eu estava preocupado com a reunião, mas deu certo. Eu sei que eu acordei 6h30 e não tinha luz. Aí às 7 horas já tinha luz lá na Zona Norte. Mas vamos lá. Gente, notícias então da semana, né? Saiu o artigo publicado do Experimental Physiology, né? Eu peço que todos leiam o artigo com atenção. Sabe que é uma coisa que eu acho tão óbvio no grupo e às vezes a gente não fala e passa desapercebido, porque o grupo também tem esse lado bom, né, da gente ser produtivo. A gente produz muita coisa, às vezes não dá nem tempo de ler as coisas que estão saindo, tá? Mas lembrem que é uma coisa meio que obrigatória, tá, gente? Assim, ó, quando eu era bolsista não precisavam me dizer isso, tá? Mas eu acho que vale a pena porque do jeito que a gente está mesmo, com tanta coisa, às vezes as coisas óbvias meio que passam desapercebidas. Mas seria muito legal que todos do grupo lessem o artigo. Uma coisa que eu tenho feito ao longo dos anos, eu divido essa experiência até para quem está se preparando também para isso, para ser futuramente ter seu grupo de pesquisa, também coordenar. Eu acho que é muito importante instigar no grupo que a gente se ajude como grupo de várias formas. Uma das formas é que quando a gente precisa de ajuda, esteja sempre ali, mas quando as coisas saiam do grupo, que a gente se sinta como família desse grupo e, e nem pense duas vezes, sabe? Divulgue, assim, como algo muito pessoal, sabe? Como aquela coisa que faz parte de vocês também. Porque, no fundo, ser um grupo forte faz com que todos cresçam. Então, quando eu ajudo quem está do meu lado, eu também me ajudo, né? É, tem... Bom, mas não vou entrar em literatura aqui para falar sobre isso aí. Eu só queria comentar para vocês, de vocês, assim, se ajudarem, tá? E não só divulgarem, tá? Esse artigo acabou de sair e eu vi que ninguém divulgou. Pouca gente, tá? Vou dizer assim. Então, convido que todos façam como um exercício de reforço de grupo também, tá? Lembrem disso. E essa é uma maneira de crescer juntos, é ajudando quem está do lado. Então, na dúvida, entrem, tá? Eu vejo e vou dizer para vocês, eu queria divulgar, falar até de uma coisa pessoal, aqui está o Alex, que me conhece há muitos anos, a Val, os mais antigos, e uma coisa que a gente nota, é bom não falar, Alex, de vez em quando, que a gente nota o seguinte, assim, o grupo, as pessoas saem do grupo, né, vão fazer suas atividades e tal, e é muito legal de ver que, que as pessoas que foram mais generosas nesse processo, gente que estava mais pronta para ajudar, muitas vezes esquecendo do seu lado pessoal e até pagando preço de saúde mental e se sentindo muitas vezes até nessa situação de que, pô, ajudei tanto, etc. São muitas vezes são aquelas que invariavelmente são as pessoas que vão mais longe, tá? E que conseguem fazer crescer como grupo e crescer muito forte e se dá muito bem também pessoalmente, tá? Esse é um dos segredos da vida, assim, que eu vou dizer para vocês, gente. Um dia, se alguém quiser conversar comigo, eu posso dar os exemplos, assim, que é de livro até, né? Porque nem sempre isso é tudo determinista. Tem muita maneira da gente crescer, a gente sabe. Mas eu vou dizer para vocês que o sucesso, que não é só número de artigos, quanto dinheiro que eu tenho no bolso, quanto que eu sou, quantos filhos eu tive, etc. Mas o sucesso em várias formas, que é ser feliz assim na parte da vida que a gente está, né, que é a parte de trabalho, de relações de trabalho, ser uma pessoa que tem uma respeitabilidade,
que tem uma história mesmo, assim, e tal, esses elementos são muito importantes, e eu acabo vendo que fecha a conta mesmo. Quando tu vai ver essa pessoa lá fora, acontece isso mesmo, tu vê que é uma pessoa que está crescendo, que está conseguindo construir seu nome, que está evoluindo mesmo como pesquisador, no caso, mas também como profissional, né? Isso a gente vê, eu vejo bastante, tá? E vejo também outra coisa que eu queria dividir com vocês, são as pessoas que eu vejo que se reforçam como grupo ainda, mesmo estando longe, assim, são todos do Locomotion, e eu vejo que são aqueles que ainda estão me curtindo. Quando eu publiquei agora, eu fui ver lá quem é que deu um like lá nos negócios que a gente fez no Twitch, quem é que fez, quem é que redivulgou, repassou o que está sendo feito pelo grupo e tal. São exatamente essas pessoas, que não é por coincidência, são as pessoas que estão se dando muito bem também e tal. Então, isso é muito legal, tá, gente? Fique como um segredo, assim, né? Não precisa ler o livro do segredo, mas eu queria trazer para vocês esse relato, tá bom? Fizemos uma bela reunião agora de manhã para acertar coisas da caminhada nórdica. Estamos acertando o nosso trial agora de final de ano. Foi bem legal, e vamos precisar da ajuda de todo o grupo na divulgação também, tá? Nós vamos fazer uma semana, vai ser a missão divulgação caminhada nórdica, tá? Semana que vem, a partir da segunda, nós vamos ter um material de divulgação, e aí eu convido que todo mundo se engaje na medida, assim, para tentar divulgar, mesmo sendo Parkinson, é uma população muito específica, mas que todo mundo ajude a divulgar sendo grupo, tá? Vai estar materiais ali em WhatsApp, em Facebook, Instagram, tá? E eu peço ajuda que vocês façam essa divulgação, inclusive com pessoas diretas, sabe? Aquelas que vocês sabem que um dia falaram que tinha algum Parkinson, um amigo de vocês que sabe que tem um familiar, tentem ajudar nisso, tá bom? Vamos lá, vamos tocar a reunião, então. Hoje nós temos aqui uma prévia da Dai, né, Dai? Deixa eu ver aqui se está... Que é uma parte da discussão dela, da Léo, dissertação. posso só dar um aviso? Sim, deve, Alex. Rapidamente. Dia 28 de outubro é o dia do servidor público. Vai ser um sábado. E a reitoria da URGS entrou em contato comigo para fazer uma atividade de corrida e caminhada pelo grupo Locomotion. Então, é uma boa ideia também de divulgar o projeto, né? Nesse sentido. Então, a gente podia, de repente, não só o pessoal que está diretamente ligado ao grupo de corrida, né, ao projeto de extensão corrida, mas é o convite que se estende a todos vocês que quiserem participar nesse dia. Vai ser 8h30 da manhã, aqui na pista da Exefid. A princípio vai ser na pista, o Léo Ribas está dando outras sugestões, que eu vou levar para eles também, mas se o grupo quiser estar junto, presente, fica o convite. Eu vou lembrar vocês mais perto, tá? Só esse parênteses. Mas bem Obrigado. legal, Alex. Mas é uma atividade que vai estar com o título também, Locomotion? A gente já fez isso uma vez, né? Putz, é super legal. Claro, Acho que está todo o grupo convocado, né, gente? a Vamos gente pode, apoiar, por porque exemplo, é uma coisa bem conseguir legal. áreas, alguma coisa assim. A gente está começando a bolar, né? Hum? Bem legal. É para comemorar o Dia do Servidor, eles vão fazer atividades aqui na Exefid, dentre outras coisas, e Hum. eles me contataram para fazer o esquema da corrida, Bem legal, cara. Não, corrida e não, caminhada, né? conta com o grupo aí, sim. Vamos tentar contribuir. Se eu continuar em Porto Alegre até o dia, é certo que eu vou, tá? Mas ninguém sabe o dia do amanhã, mas em presença, tá? Mas se não, o grupo certamente tem que ajudar aí, gente. É uma coisa legal também para o grupo, dentro daquilo que eu Virem com acabei a de dizer camiseta antes, do né? grupo, enfim, a gente Hum. pode sortear de repente uma camiseta se estiver sobrando, tipo aquelas coisas, né? Isso aí, tá? Pode contar com uma camiseta, tá? Das minhas ali, pode. Tá? Beleza, gente. Beleza. Professor, Diga, Dai. a minha prévia eu combinei com o Edilson de ser sexta que vem. Ah, tu estava dizendo que ia ser na sexta, só não ouvi essa parte final. Deve ter comentado. Isso, hoje seria aquela parte que a gente estava fazendo da escrita científica, a minha parte era sobre discussão. Ah, entendi. Tá. Por isso que tu falou em discussão. Eu já juntei com a prévia. Isso, Tá, beleza. é que teve prévia do Lucas, prévia do André, acho que deu uma quebradinha na sequência, né? Mas daí a próxima a apresentar seria eu com a discussão. Legal. A Val tá perguntando uma coisa que eu acho que é legal avisar ali, né? É para a comunidade, se eu entendi bem, vai ser aberto para toda a comunidade, Não, né? na verdade é para servidores da URGS.
Ah, vai ser servidores. fechado só para servidores? Só para servidores, é professores, técnicos, todo mundo. Então, é uma coisa interna mesmo. Acho que talvez possa vir os nossos alunos do projeto, se quiser participar, mas ele é voltado exclusivamente para os servidores da universidade, porque é pelo Dia do Servidor, né, para comemorar. E eu achei legal que eles me contataram, porque eu sempre estou fazendo coisa com a Edurgs, enfim, né, Uhum. e com a Durgs agora também, né. Edurgs é a nossa escola de educação para servidores, e a Durgs é a Associação dos Docentes. Então, acho que essa ligação com eles também me lembraram, né, que eu estou vinculado ao projeto, e por isso que eu estou trazendo para vocês. Mas é exclusivamente para servidores da universidade, em comemoração ao Dia do Servidor. Ah, legal, legal. Ô, Alex, mas eu acho que o que dava para deixar, tentar tu brigar ali com eles, que eu acho que se tu propor, dificilmente não vão contrariar, é que seja aberto para a comunidade URGS, pelo menos nesse sentido, não só os nossos, mas, sei lá, alunos de extensão, Pode estudantes que ser. queiram, porque é uma É forma que a gente de está montando a confraternizar. ideia, acho que sim, acho que não tem problema. É, Na corrida, especificamente, até né, que eu porque nos posso dá falar mais sobre isso. motivação ainda para chamar É, mais. a gente pode abrir categorias, servidores e comunidade, de repente, pode ter categorias diferentes também. Eu vou levar essa ideia para eles, tá? Isso. Legal, legal. Tomara que dê certo aqui. Joia. Pessoal, então, Dai, agora, agora que eu entendi bem, então vamos lá, tudo contigo, tá? A aula é sobre parte de escrita de discussão, né? Do scientific writing, na escrita científica. Tudo contigo, pode... Deixa eu Estou ver se eu... compartilhando. Espera aí, deixa eu ver se eu... vai tentando aí. Ah, não, já está liberado. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço isso. Deixa eu achar aqui. Ah, vai pegando o jeito aí, cara. Tem que É, A meter. pessoa quando fica idosa é bravo, né, Léo? é bravo, né, Alex? Não, tem que ver, ela tava com os fones de ouvido ali que Que davam não uma certa funciona. jovialidade. Não, hoje tá louco. Então, tá. Vamos ver. Chat. Tem mais gente no chat bombando. Não deu certo. Deixa eu tentar de novo. Ui. Ah, tá aqui. Não, mas vocês não estão vendo, né? Não. De novo. Tá. Aqui. Ah, agora começou a carregar. Tá aparecendo teus Tá lentinho, arquivos. né? Aí, apareceu já em modo de apresentação. Ah, agora não. Agora ficou Você... naquele modo do apresentador. Ficou. Antes estava bom. Tá. O primeiro jeito, o Mas eu primeiro que preciso... abriu ficou no modo apresentação. Vou abrir normal. Vamos ver. Aí? Tá, ficou perfeito. Tá. Então, continuando o nosso assunto sobre escrita científica, hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre a discussão dos resultados. A discussão dos resultados é o local do artigo que abriga os comentários sobre o significado dos resultados, então, a comparação com outros achados de pesquisas e também a posição do autor sobre o assunto. E, segundo este autor, o Pereira, a interpretação dos resultados de uma pesquisa, ela implica na busca de uma explicação plausível para aqueles achados do nosso estudo. Então, para isso, excluem-se outras explicações antes de se decidir por uma que seja mais provável. Então, decide-se, enfim, a partir dos resultados, por uma linha de discussão, né? As possíveis explicações, então, para aqueles achados. E nós teremos mais convicção na conclusão se os vieses e o acaso também tiverem sido eliminados, né? E, no entanto, mesmo sendo afastados os vieses, o acaso,
pode haver mais de uma explicação possível. Por isso, que os autores, a partir dos resultados, definem, então, qual a linha da sua discussão que melhor explica os seus resultados. E a discussão, geralmente, ela constitui uma sessão de difícil preparação. E esse autor também diz que o iniciante é a parte em que o iniciante mais se complica na sua redação e comumente elabora um texto extenso e confuso. Ele também coloca que o tamanho da discussão não deveria ultrapassar 1/3 do artigo. Então, se ele ocupar mais da metade do texto, correspondendo à introdução, método, resultado e discussão, a discussão é longa e provavelmente foi mal elaborada, mal feita, mal escrita. Nesta seção da discussão, então, é importante considerar os seguintes pontos. A contextualização dos resultados. Então, iniciar a discussão recapitulando brevemente os principais resultados obtidos no estudo, apresentar o contexto teórico e conceitual relevante para ajudar os leitores a compreenderem a importância desses achados, desses resultados. A comparação com estudos anteriores. Então, nós vamos discutir os resultados do estudo com estudos anteriores. Então, comparar, destacando semelhanças, diferenças, contradições. E explicar as possíveis razões para as discrepâncias, fornecendo explicações baseadas na literatura existente. Análise e interpretação dos resultados. Então, é necessário analisar e interpretar os resultados em profundidade, destacando padrões, tendências ou relações que nós observamos. E também é importante relacionar os resultados aos objetivos do estudo e às hipóteses que foram formuladas lá no início do estudo, discutindo se eles se confirmam ou não, né? Se confirmam ou refutam as nossas expectativas iniciais. E também é importante as implicações e a significância dos resultados. Ou seja, discutir as implicações desses resultados para a área de estudo, a sua relevância para o avanço do conhecimento científico e explorar também possíveis aplicações práticas nesses resultados e suas potenciais contribuições para a sociedade. Então, é a parte do nosso estudo onde a gente vai realmente, em outras palavras, vender o peixe, né? Mostrar a importância do nosso estudo. Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo do grupo. Eu peguei algumas partes só para nós vermos como ela foi montada. Então, aqui no primeiro parágrafo, nós podemos ver, nós comparamos os parâmetros do mecanismo elástico em atletas com diferentes performances de corrida, investigamos as possíveis adaptações mecânicas para os corredores de melhor desempenho, né? A nossa hipótese foi confirmada. Enfim, então o que foi trazido nesse primeiro parágrafo? Uma retomada dos objetivos, né? O que foi feito? Uma retomada da hipótese e os principais resultados. Seguindo, então. Aqui eu peguei, não é a discussão inteira, né? Mas os próximos 2 parágrafos, então, eles começam a discutir os resultados, trazer estudos anteriores para estabelecer comparações. Então, aquilo que nós falávamos anteriormente ali. E o último parágrafo, então, traz uma conclusão, novamente resumindo os resultados encontrados. Então, esta é uma forma de montar a discussão, né? Que foi utilizada, nesse caso, por um artigo do nosso grupo. E, segundo Volpato, ele diz, na discussão, você usará todas as suas evidências, acrescidas de informações da literatura, para defender as conclusões. É só isso.
Então, eu coloquei ali uma figurinha, né? Porque é só isso, é uma coisa simples, mas não é de simples elaboração, né? Uma discussão bem elaborada, ela requer um pouco de trabalho, de estudo, de leitura, tomada de decisão, né? De que caminho tomar. Mas, enfim, de forma bem resumida, o Volpato nos apresenta aqui o que é a discussão. E seria isso. Muito obrigada. Muito bem, gente. Perguntas, pessoal? Eu posso ir. Parabéns, Dai. Parabéns pela apresentação. Muito legal a abordagem que tu fez, e trazer como fazer a discussão, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, para ti, assim, agora, né, tu submeteu o estudo da dissertação, né? E teve que escrever, né? Teve que escrever todas as partes do artigo, né? E, claro, ali lá no documento final vem introdução, métodos, resultado, discussão, né? Nessa ordem, assim. A história que se conta ali do artigo vem nessa ordem, né? Mas, assim, depois de tu é submetido, assim, o que que tu acha? Ah, tu iniciaria a escrever a discussão só depois de já ter feito a introdução, depois de ter terminado todas as sessões anteriores, daí o que que tu sugere, assim, né, para quem vai começar a escrever um artigo? Deixar para iniciar a discussão só depois de ter os resultados já na mão, ou tu sugere que talvez já iniciar de antemão, assim, já começar a pensar o que que tu sugere para quem vai iniciar uma escrita de artigo? Se deixa para escrever a discussão só depois de já ter tudo pronto, ou já dá para começar isso antes de ter todos os resultados, né? Depois de rodar a estatística, enfim. Uhum. No meu caso, ali no caso do nosso artigo, né? Eu fiz assim, a discussão foi a última parte, né? O restante já tinha sido construído e tal. Mas, como tu fala assim, depois que a gente faz, a gente repensa mesmo, né? Algumas coisas. Talvez, hoje, André, eu teria iniciado um estudo para introdução, até para ter uma boa base teórica ali, mas talvez eu tivesse concluído ela depois, né? Enfim, mas na forma que foi feito, acabou sendo essa estrutura mesmo, né? A discussão acabou sendo a última e para mim foi um desafio também, né? Porque, na verdade, é a primeira vez que eu escrevo assim a discussão, enfim, escrevo um artigo e, e foi bem desafiador, assim. Ótimo, ótimo. Não, eu também perguntei, mas eu não tenho, né? Eu não tenho a fórmula, assim, mas só às vezes, porque às vezes estou lendo estudos para escrever a introdução e eu já, isso aqui daqui a pouco se encaixa lá na discussão, né? Ou para Ah, refutar, sim. ou se, né, essa hipótese foi confirmada, refutada, né? Já meio que já, daqui a pouco esse estudo já entra num possível parágrafo lá da discussão, né? Então, o já vai fazendo um rascunho da discussão enquanto escreve a introdução, né? Às vezes já, pelo menos para mim, às vezes funciona assim. Sim, eu nesse caso eu acabei não fazendo isso, talvez até por falta de experiência, né? Mas acabou que não foi dessa forma que eu fiz, né? Mas realmente, né? Seria bem mais interessante. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? sim. Olha só, Dai, parabéns pela apresentação, ficou bem sucinto, né? Mas olha só, eu vou dar umas complementações, assim, em cima do que a gente tem ao longo dos anos discutido nessas rodadas que a gente já fez de escrita científica, tá?
Mas é bem isso, é um aprendizado. A Dai está nesse desafio muito grande. Ela está terminando o mestrado, sendo que ela tinha esse perfil, que é legal até de falar, assim, porque isso é importante para o grupo. A gente já teve o Léo Ribas também, com outro tipo também, cara muito experiente na prática, com uma vivência enorme, mas também com menos parte de formação científica e tal. E é muito legal de ver teu desenvolvimento, Dai. O lado muito legal disso é ver acho que como as coisas estão acontecendo, assim, que tu está conseguindo entender, embora até não realmente saiba que precisa de mais tempo para algumas coisas, mas acho que agora tu está tendo a real dimensão do fazer científico, assim, devagarinho vai entendendo essas nuances, né? Por exemplo, a experiência que a Dai teve, eu nem falei com ela, mas eu quase todos os alunos que passam por isso, eu sei que muda quando passa só pela tarefa de submeter um artigo, que faz parecer que, mas o que é isso? Né? Quem é que faz isso? E geralmente eu tenho que pegar isso de última mão, assim, às vezes as pessoas nem entendem por que eu sempre boto meu nome lá como autor correspondente. Tem gente que entende que isso é algum sinal de, não sei, de poder, de etc., mas na verdade é de uma responsabilidade, porque é um trabalhinho bem duro mesmo ali, e ali pode escapar coisas que daqui a pouco pode acontecer até um bom problema, que às vezes é o artigo ser aceito rápido e algumas coisas que estavam mal feitas ficam, né? E isso é um outro tipo de problema que a gente nem consegue sanar. Então a gente precisa fazer isso. E a Dai acho que tá entendendo bastante, assim, foi muito legal. E a tua apresentação acho que ficou bem clara, ficou bem jóia. Eu vou tentar dar só alguns esses elementos a mais, tá, Dai? Assim, tem uma coisa que eu acho que é de filosofia, de escrita, que a gente já comentou nesse curso, que aqui é super importante, né? A Dai falou bem, né? A competência de um escritor, ela aparece fortemente na introdução e discussão, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não aprende, a gente não tem técnica para aprender isso, e a gente está tentando fazer nesse curso aqui, mas é um baita desafio, né, de montar bem a linha de raciocínio. Então, sei lá, eu vou dar exemplo, sabe aquele aluno, o colega de vocês, ou vocês mesmos, quando eram muito bons para escrever uma redação do vestibular, a redação na escola mesmo, saber dividir o que é um texto introdutório, um texto final, um texto de desenvolvimento no meio, ter uma sequência lógica, tudo isso para alguns é um terror, né? Que vem aquela história, para outros é mais fácil. Aqui é uma parte inicial, mas mesmo assim, mesmo tendo ela, também tem outro desafio, que é saber montar essa linha de raciocínio num nível de escrita científica muito boa. Que isso é difícil, porque eu vou dizer para vocês, tem pesquisadores de nível muito forte que também não conseguem fazer isso. E às vezes a gente quer achar que existe só uma forma que é sempre boa, e a gente vai pegar, sei lá, vou dar um exemplo. Eu pego a Medicine Science, o último número, de uma revista top da nossa área, e vocês vão encontrar discussões que são truncadas e mal feitas. Acontece isso. Só que a gente, como não tem experiência, a gente pode achar, não, eu vou seguir esse raciocínio e está feito. Daqui a pouco a gente começa a repetir coisas que não são boas. Então a gente tem que trabalhar bastante para desenvolver isso. E aí, dentro dessa filosofia, uma sugestão que eu volto a salientar aqui, eu gosto de dizer assim, que tem gente que é a revisão ou a discussão dos segundos, tá? Esse é o termo que eu ouvi do professor Eleanor Kunz há muitos anos, né? Que é o seguinte, bota lá na revisão, segundo SAND 2023, corredores aéreos são mais elásticos do que corredores terrestres. Porém, segundo Peire Tartaruga, a técnica de corrida não indica que exista uma melhor do que outra, mais relacionada a desempenho. Além disso, segundo Valério, e aí vai, segundo, e tu só está preso nos nomes, né? E às vezes até é legal, a gente tem uma coisa aqui no grupo, às vezes, de dar nome às coisas, a gente que fez, a gente até demais dos meus professores, por exemplo, quando eu falo do Minetti, eu gosto de dizer, o Minetti viu isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, assim, na escrita científica, porque quando a gente faz isso na escrita, ela se torna tediosa, né? E principalmente, não é só pelo tédio, mas é também pela tua restrição para tu construir a tua ideia. Quando tu fica preso nos autores, fica mais difícil de tu montar a tua linha de raciocínio. E é esse que é o desafio, porque o aluno, quando está aprendendo, o primeiro processo nosso de aprendizado é a imitação.
e ele é importante, né? A gente imita, a gente pega daqui, pega dali e vai construindo conhecimento. Só que quando a gente vai precisar de um conhecimento mais complexo, a gente tem que transformar essas ideias para algo que esteja na tua cabeça. Isso não significa que é tu que está inventando, mas tu pode dizer a mesma ideia. Tu vai dizer lá, corredores terrestres, aéreos são mais elásticos, têm padrões de um sistema massa-mola mais otimizado do que corredores terrestres, né? Embora exista essa condição, se sabe que ela não é determinante para o desempenho. Ou seja, eu acabei de dizer a mesma coisa que eu tinha falado antes, só que sou eu que estou dizendo. Ah, professor, mas não foi tu que inventou. Não, tudo bem. Aí tu dá o espaço lá para os parênteses no final da frase, né? E também quebra, também é tedioso. Por isso que alguns defendem que se coloque números ali, mas é um saco, porque tu quer saber quem é e tu tem que ir lá embaixo para ver, né? Hoje em dia até tem as técnicas melhores de digitais, assim, que tu passa o mouse em cima e já aparece o autor e tirou tua dúvida de quem é que falou aquilo, tá? Mas também quebra, mas pelo menos é melhor, tu fica preso nas ideias. Então, esse é a mensagem que eu ia dizer para vocês. Tentem sempre, na medida do possível, escrever baseado nas ideias, não baseado nos autores, tá? Ah, mas eu não consigo. Então, tentem primeiro, escrevam segundo os autores, mas depois transformem. Transformem aquela mesma ideia como eu acabei de fazer agora. Um exercício mental que não é difícil. Se vocês se botarem a fazer, vocês vão ver que não é difícil. É só transformar as coisas para as ideias. Vocês têm que ter coragem. Às vezes o aluno não tem coragem. Não, mas como assim? Eu vou dizer que... Sim, é o que está escrito. A DAI viu isso. A DAI vai ser a primeira autora de um artigo internacional que vai dizer claramente, vai ser a primeira evidência na literatura, esperamos, né, DAI? Né, gente? Que seja lá que diga que corredores aéreos são mais elásticos do que terrestres. E está feito carreto, tá? Então, tem que ter isso, tá? Essa é a primeira coisa de filosofia, tá? Uma coisa que eu senti, assim, tem que ter sempre na discussão, tá? Vamos botar como regra, porque geralmente é exceção, só comprova a regra, que é o seguinte, tem que ter sempre limitações e forças do estudo. Tá? Aí eu fiz uma ordem aqui de coisas que podem ter na discussão, assim como primeira coisa, assim, de estilo, que isso aqui a gente já viu no curso. A gente fala na introdução que a introdução tem que ser um sistema de funil, né? A gente tem que ir de temas um pouco mais genéricos e daquilo que não se do que se sabe, digamos, para aquilo que não se sabe e para o teu problema de pesquisa. Então tu fecha geralmente o tema no sistema de funil. Na discussão é dito que é um funil contrário. Né? Tu passa pela metodologia e tu abre depois. Ou seja, tu vai começar a discussão escrevendo aquilo que é focado exatamente no mais importante do teu estudo. Tá? Por isso que ele é assim. E depois vocês vão ir para mecanismos de desfechos primários, secundários, e, por fim, vocês vão chegar em limitações e forças do estudo. Tá? É um espacinho ali que é discutível. Assim, nós temos muita publicação. Por exemplo, esse artigo que saiu agora essa semana é um artigo mais mecanístico. Ele não é tão aplicado, embora seja em crianças obesas, né? Ele é um artigo que discute os mecanismos relacionados ao pêndulo invertido, possíveis mecanismos relacionados à energética de crianças obesas. Então, ele não é que é um treino lá com criança obesa. Então, a discussão ali, o que a gente tem que botar de forças, né, do artigo, ele não pode ser tão ligado à prática, assim, olha, se tu botar a criança para caminhar em tal coisa, vai melhorar tal coisa. Esse é um pouquinho mais difícil, mas vocês podem botar as forças do artigo sobre os mecanismos. Entender realmente que há algo elástico na na caminhada de crianças obesas a mais do que crianças eutróficas. Isso pode ajudar em futuros intervenções e tal, mas a gente tem que mostrar um pouquinho que lado que isso pode ajudar mais mecanístico. Isso são as forças do artigo, os strengths, seria o termo em inglês. E, claro, tem que botar as limitações, o exercício de limitações, isso é bem importante. Tá? Então, tem que ter essa sequência. Tá? E aí eu dou uma receita também, que a gente usa bastante e quase sempre nos ajuda, assim, para início. Primeiro parágrafo, vocês repetem o objetivo. Não, isso é perigoso, não é assim. Vocês vão afirmar o objetivo de modo mais repetitivo, mas não repitam, por favor, porque senão vira um autoplágio mesmo, não pode, tá? Vocês vão colocar em outras palavras, assim, um pouquinho mais mecanística, com um estilo de escrita um pouquinho mais, não tão
fechado em objetivo. Vocês vão, por exemplo, no final da introdução do artigo lá da Daiane, que eu teve na cabeça dela, na cabeça que a gente trabalhou com isso, e Dai, parabéns por ter escolhido isso, né? E sirva de exemplo para os outros. Quando vocês forem fazer exemplos de aula, às vezes o pessoal vai ver muito exemplo de outras aulas, e até eu estou complementando coisas aqui que a Dai não usou tanto. Mas às vezes o pessoal fica nos exemplos do Volpato, nos exemplos do professor que foi antes. Não, usa os seus exemplos. A Dai fez isso, foi muito legal, porque é um exercício que está na cabeça dela. Aproveitem, isso é o aprendizado, tá? Isso ficou muito legal. E aí, por exemplo, nesse caso, o objetivo do estudo da Dai lá, no final da introdução, tem que estar. O objetivo do estudo foi comparar os parâmetros do sistema massa-mola entre corredores aéreos e terrestres. Ponto. Corredores de distância e tal. Agora, no primeiro parágrafo, vocês vão botar em outras palavras. Neste estudo, pretendemos verificar possíveis diferenças no mecanismo elástico entre corredores, ou seja, falou mais ou menos a mesma coisa, só que numa frase que não é tão truncada como aquela de objetivos, tá? Essa é a primeira parte do parágrafo. A segunda parte do parágrafo, vocês têm que responder as hipóteses importantes do estudo. Tá? O Dai lá tinha, eu acho que era isso, né, que corredores aéreos seriam mais elásticos e tal, já tinham marcadores indiretos que levavam a isso. E ela, então, vai botar, olha, se confirmou a primeira hipótese, a hipótese principal do estudo, onde corredores aéreos são mais elásticos do que terrestres, né? A segunda hipótese foi parcialmente, não é aprovada, como é confirmada, né? Parcialmente confirmada ou foi refutada porque os parâmetros secundários não foram diferentes ou foram contrários, talvez, não sei. Aí teria que ver o que o resultado disse, mas vocês responderiam as hipóteses, que são geralmente nos nossos modelos de estudo uma ou duas hipóteses fortes, tá? Porque dali tem que ter um modelo conceitual todo para responder isso. Então, nesse primeiro parágrafo tem que estar discutido isso. No segundo parágrafo, a gente procura entender, discutir um pouco os desfechos principais. É um pouco repetir de novo, só que aí não vai dizer de novo o que aconteceu. Já vai discutir um pouquinho os mecanismos que estão ligados a isso, né? E aí vai ver possíveis resultados que corroboram ou não. Aí vem uma parte da discussão que a gente chama que é comparativa, que ela é também seria o de menor grau de elegância ou de esforço intelectual mesmo. Quer dizer assim, olha, o que corroborou com os teus achados e o que não corroborou. E procurar entender por quê também. Não só ficar dizendo, olha, no estudo tal, o tempo de contato, que é um marcador indireto, elástico, não foi diferente entre corredores aéreos e terrestres. Aí vai dizer lá, olha, os dados não corroboram com o estudo de Morin, por exemplo, onde não foram encontradas diferenças no tempo de contato. Parou. Quando para aí, é uma discussão truncada. Porque, tudo bem, tu ilustra o que é, mas tem que dizer um pouco, tentar pensar por quê. E aí se torna a coisa mais legal. Aí vai dizer, ó, possivelmente, né, esse dado demonstra que o tempo de contato ele nem sempre é o melhor representante do sistema elástico, como já observado em Da Rosa, 2019, que viu isso também. Nós vimos isso, e quando a gente avalia tempo de contato, tempo aéreo, não era um bom definidor lá da parte elástica em relação aos níveis de desempenho, né? E sim, quando era os contatos efetivos e tal. Então, isso. E no terceiro parágrafo, a gente vai fazer essa mesma discussão de dados mais secundários, tá? É mais ou menos por aí. E depois do quarto parágrafo, aí é a parte final já da discussão, e aí, claro, se tiver muitos achados, pode ser 2, assim, pode ter até subcapítulos ali na discussão, tá? Que estaria relacionado a isso, os principais achados secundários, tá? Mas na parte final ali, aí entram as forças e limitações, tá? É um exercício para notar assim, olha, o que a gente tem que dizer para o leitor até onde vai nosso conhecimento. Que não significa detonar todo, porque o aluno novo às vezes fica nisso. Ah, não, eu vi que não dá. Eu me lembro que um que já está na minha frente aqui, que eu lembro que era muito assim, ultra crítico, era o Alex.
o Alex começava a querer ver, mas veja bem, né? A gente não avaliou mulheres, então não se sabe bem onde é que isso vai dar. E, na verdade, a gente não avaliou outro tipo de corredor alto também, em dia de chuva, olhando para a esquerda, sendo canhoto. Aí ele começava a dizer, não parava mais de ver coisa. O cara da prática, né, o Alex? Então ele puxava tudo que era assunto, daqui a pouco tu parava a escutar ele, 2 parágrafos, assim, tu cortava os pulsos. Esse estudo vai para o lixo, né? A gente tinha que esconder a cesta de lixo, porque senão ia para o lixo, né? A gente tinha que resgatar e dizer, não, peraí, calma, calma, a gente tem que ver onde é que é o limite, mas também com um pé dentro e outro fora, sabe? Como o André aí disse que está ensinando o pessoal aí das festas das noites de Pavia, tem que ir com um pé dentro, não dá para entrar com os dois sempre, né, nas coisas, né, da noite, diz o André aí, pelo que ele está ensinando os bolsistas, né? Eu só escuto, né? Mas então a gente tem que ir com calma, aí vai, né? Então discute ali, olha, teve essa limitação, porém isso aqui possivelmente não afetou os achados principais por causa daquilo, ou não, esse achado realmente é uma limitação ou futuros estudos podem até testar isso, e aí também dizer o porquê, né? Assim, para dar olha, não é só porque a gente está dando a desculpa que não deu, mas dizer, isso aqui abre um outro caminho de análise, né? A gente fez isso aqui um pouquinho com o Dadai, até no sentido até limitado, a gente disse, olha, precisamos de estudo com mulheres, mas talvez, até daí, fazendo esse exercício, a gente poderia tentar achar também o porquê disso, né? Por exemplo, mulheres têm um pouquinho mais de massa de gordura, né, um pouquinho maior, isso pode ter um wobbling mass, uma oscilação ali que é parecido com o que está acontecendo com os obesos, agora só cruzando as coisas, né? Os obesos adultos e agora os de criança não deu assim, né, André? Os de criança deu o pêndulo deu piorado, né? Deu piorado, Isso, mas isso, o modelo elástico deu melhorado, né? isso. Isso, né? Então, possivelmente, aí pode dizer que sobre o modelo elástico pode ter um adicional de uma massa que oscila em torno, que possa até otimizar o mecanismo elástico em dada condição em mulheres. Então, a gente pode adicionar isso aí. Futuros estudos podem testar essa hipótese, mas no nosso estudo não. Então, aí mostra o limite. Não é para achado em mulheres e ainda tu justifica o porquê. Porque não só porque não se fez, né? Porque, claro, tem coisas que às vezes a gente pode, por exemplo, quando o Cavanha viu que o pêndulo era importante, não tinha uma justificativa clara para dizer que em mulheres seria muito diferente. Tudo bem, tem que se fazer. Ou, ao contrário, se tivesse sido feito em mulheres. Mas é mais importante que tenha mecanismos que justifiquem isso. Aí tu vai dizer com mais força, olha, é possível que se tenha que se fazer naquele grupo, no outro grupo, também por causa daquilo. E aí essa discussão se torna mais densa, né? Seria algo Então, como os corredores de aventura com as mochilas também, Léo? sim, da oscilação, por Uhum. exemplo, Isso. sim, é isso, sabe? É uma linha que a gente parou ali com o Alex, a gente não seguiu mais, mas que está mais do que na hora de a gente voltar também a estudar isso. Agora que a gente quer voltar a estudar também corrida de trilha e tal, até os modos de carregar carga, né? Tem cargas que são mais ajustadas, tem cargas que são mais soltas, tudo isso pode afetar os resultados. E pode ser até positivamente, não só negativamente, né? Então, essas coisas aí que a gente tem que ir adicionando, realmente. Inclusive isso, por exemplo, tem um achado nessa linha do Alex, assim, que o Alex fez no mestrado, que a gente já tinha visto naquela época, já no estudo do Abe, na AB, que quando se carregava 4% da massa corporal, os corredores eram mais econômicos. Não é que davam o mesmo custo, porque já tem isso, né? Tem fenômenos que acontecem, por exemplo, nas mulheres africanas carregando carga em cima da cabeça, aquele estudo clássico, que mostrou que até 20% da massa corporal de carga, de balde d'água na cabeça, elas não gastam um joule a mais, fica igual o custo do que quando elas caminham sem carga. Isso é Fica otimizado. mais estabilizado, né? E Estabiliza mais. eles melhoram o pêndulo invertido, tá? E tem essa estabilização maior. Então, fecha a conta ali. No estudo do AB, vai mais além. Quando eles colocam 4% da massa corporal, eles se tornam mais econômicos do que sem carga. Vejam só. Porque parece que tu carrega mais a mola, tu otimiza melhor essa mola elástica que nós temos, e isso dá esse achado. Aí vem a questão, mas será que isso acontece mais em corredores terrestres e aéreos?
A DAI está dando o primeiro passo, de descrever o que acontece no normal. Depois pode-se ver até com carga, será que são mais otimizados só no... Ou se aquele resultado do AB pode ser que aconteça só com os aéreos, talvez com os terrestres não sei, ou os terrestres mais, porque os terrestres têm um menor poder elástico e aí otimiza de alguma forma. É tudo coisas que se abrem para futuros estudos, que aí vocês vão colocar nessa parte final. O Alex até discutindo isso, eu lembrei, na discussão é bom que se tenha forças, limitações e futuros estudos, mas essas coisas concatenadas ficam melhor, né? Eu já ia esquecer disso. Uma né? outra coisa que também apareceu lá no estudo foi que a gente avaliou o duty factor, né? E dava como se eles estivessem em fase de voo. Só que analisando os vídeos, eles não tinham uma fase de voo. Era engraçado isso, né? Era por causa do peso da carga, mas a fração dava como se eles estivessem já em fase de voo. Era engraçado isso. Era um... A gente não aprofundou, infelizmente, né? Mas era um estudo bem interessante de se fazer. Isso é bem interessante. Ali é um outro resultado, né? E a gente, quando se carrega cargas, né? Muitas vezes, em várias velocidades de corrida, desaparece a fase de voo, né? De novo, isso não significa que o sistema elástico não está funcionando. Ele pode estar funcionando e continua sendo uma corrida, né? Por isso que a melhor definição de caminhada e corrida não é que se tem a fase de voo ou não, porque tem várias situações em que a pessoa está correndo e não tem fase de voo. Uma delas é essa que o Alex falou, quando a pessoa está carregando carga. Tem várias situações que desaparece a fase de voo, né? Mas igual o sistema elástico está funcionando. Eu não sei se estão bem ou não. Aí é outra coisa que a gente pode analisar um dia com carga, porque esse resultado, até onde eu lembro, não está bem definido, assim, segundo o sistema massa-mola, né? Os parâmetros gerais do sistema elástico, né? Mais estudados, tá? Até vou dizer para vocês, o AB foi o que ele fez para determinar esse modelo elástico. Ele fez uma medida muito indireta que o pessoal se confunde, acha que é super central, mas não é, ela é super indireta, que é ver a quantidade de ativação na fase concêntrica e excêntrica. Eles usam um critério que, quando é elástico, a parte excêntrica se ativa mais em relação à concêntrica, que é a concêntrica onde se produz o trabalho positivo, né? Então, tu é precedido daquele excêntrico, do trabalho negativo, né? Que é onde tu funciona que nem uma mola elástica. Tu alonga, ali afunda e depois atira, depois usa energia na positiva. Então, o AB viu só pela quantidade de atividade eletromiográfica e bateu. Realmente, a atividade eletromiográfica em excêntrica era maior. Só que isso é uma medida super indireta. O que realmente o corpo está fazendo em termos de sistema elástico é bem mais direto do jeito que a DAI viu. A DAI realmente mediu o sistema elástico, não fez uma medida indireta de uma quantidade de ativação. Tá? Então, lembrem disso, tá? O do AB ainda não teve um estudo realmente do modelo elástico, então, sobre essa condição de carga. Bom, a gente já está puxando a discussão, mas só lembrando, são possibilidades de discussão ali que a gente pode fazer que são super interessantes. E eu encerrei aqui as minhas ideias, assim, que eu queria trazer, dividir com vocês. Não sei, mais perguntas, gente. Quero ver as perguntas do pessoal que não entendeu coisa, porque se os bolsistas entenderam tudo, a gente vai fazer pergunta para os bolsistas, né? Que entenderam tudo. Eu acho importante ali reforçar a questão da discussão fofoca, né? Que foi o que tu salientou bem ali, segundo fulano. E aí, às vezes, quando a gente vê, a gente fez vários parágrafos de resumo dos artigos e não se falou sobre a relação daquele estudo com o nosso ou dos resultados. Então, a gente tem que cuidar isso, porque às vezes a gente realmente acaba fazendo o resumo dos artigos e não uma discussão. Eu fiquei em dúvida, não é em dúvida, mas eu frequentemente fazia também algumas discussões nesse segundo o fulano, porém nosso estudo, ou entretanto, ou o que corrobora com o nosso estudo. Eu não sei, Léo, se a gente pode fazer assim também, parágrafo, já discutir com a literatura e com os nossos achados. É adequado fazer assim desse jeito? Sim. Só tem que cuidar para fugir dos autores, assim. Aí, o que acontece? Quando a gente fecha só por desfecho, o que pode aparecer é uma dificuldade depois de integrar eles, né?
Então, a gente precisa ter também um espaço onde a gente queira integrar os resultados. Isso aqui é um bom exercício também. Então, daqui a pouco a discussão sai fácil por achado, tá? E realmente eu até defini aqui desfechos primários, são 1 ou 2 só, e depois tem os secundários, que podem ser mais, assim, mas geralmente a gente discute 4, 5, mas assim, eles, um por um, digamos, pode ser feito assim. Só que tem que cuidar porque eles também podem deixar truncada a coisa, né? Do nada sai comprimento de passada. Agora tu fala de frequência. Quando se faz isso, dá para fazer e fica boas discussões também assim. Mas é importante que se faça algo integrativo. Que vocês também se coloquem na ideia assim, ó, ok, fiz aqui os principais desfechos, fiz essa discussão e ficou boa. Ela ficou baseada nas ideias, não nos autores, mas eu preciso integrar. Eu preciso fazer um fechamento. Como elas se interrelacionam, sabe? Que é essa ideia da DAI, por exemplo. A DAI tinha lá, o que era o desfecho primário da DAI? Era talvez o TC, TIE, TIAE, né? Então, Isso. A princípio era o TIE, TIAE e também era o T-post-break, né? Depois não se confirmou, mas enfim, eram esses aí os primários. isso. Então, integrar esses resultados com outros do próprio estudo. Por exemplo, um que a gente integrou, que era difícil até, mas era um resultado que não mudou, né? Comprimento e frequência de passada não mudou, embora todo o sistema elástico tenha sido diferente, né? Então, a gente teve que discutir isso integrativamente, dizendo, olha, quando as análises de comprimento e frequência, embora sejam as medidas mais usadas para descrever a biomecânica de corrida, elas nem sempre elas representam aspectos do sistema massa-mola. Esse foi um bom exemplo. O estudo da DAI ensina isso para nós, né? As pessoas têm comprimento e frequência exatamente iguais e sistemas elásticos completamente diferentes. Eles têm ajustes internos na mecânica que não dá para ser visualizados pelo comprimento e pela frequência, né? Esse é um dado interessante, só que aí tu tem que falar de tudo. Tu tem que falar do comprimento, da frequência e dos parâmetros também que se alteraram, né? Por exemplo, frequência de passada, a gente sabe que é o inverso do tempo de passada. Então, quando eu estou olhando para a frequência, eu estou olhando para o tempo, de certo modo, só, né? Tá ali o dado. E esse tempo, ele é formado pelo quê? Pelo TTE e pelo TAE, tempo aéreo e tempo de contato efetivos, né? São os tempos aqueles em torno da força-peso, lá que me dão a ideia do equilíbrio do sistema massa-mola oscilando, né? E foram diferentes, né? Nos aéreos foi maior o TAE, né, em relação ao TTE, né? Mesmo com que a frequência não tenha mudado, nem o tempo da passada toda. Então, teve um ajuste ali compensatório que deu que o tempo total, que é do meu dedão ao meu dedão aqui, são iguais, embora as partes internas mudem, né? Vão para um lado, vão para o outro, mas a distância entre os dedões aqui é igual, embora eu não tenha coordenação motora fina para explicar isso. Mas era essa a ideia. Se diverte. Sabe o que eu acho, às vezes, quando os resultados não dão os esperados? Eu acho os mais desafiadores para a gente. Eu não sei se vocês pensam isso às vezes, porque quando dá dentro do que a gente espera, a gente sabe onde buscar as respostas, a gente sabe discutir aquilo, mas quando não dá os resultados esperados, acho que faz a gente pensar muito mais na discussão, né? Como explicar aquilo ali, né? Eu acho que isso é o mais desafiador numa pesquisa. Não sei se vocês concordam comigo. Eu pelo menos acho. Eu tenho essa dificuldade, Alex, em saber quando parar de incluir variável, sabe? Tipo, essa aqui não deu, essa aqui não deu, essa aqui deu, essa aqui também deu, vamos incluir mais essa aqui, porque essa aqui tá, assim, essa próxima talvez também possa fortalecer na discussão, sabe? Tipo, quando tá, beleza, fechamos as variáveis, assim, sabe? Isso também eu tenho um pouco, até antes de iniciar a análise, né? Antes de fazer estatística, sabe? Tem dificuldade disso, assim, também de, tá, vão ser essas variáveis e fechou, sabe? Mas aí eu faço uma outra pergunta, né, Léo? Isso para ti também, que é o nosso orientador aqui, né? Quando a gente faz um estudo e tem várias variáveis, a gente não quer deixar de fora nenhuma delas. Como é que a gente escolhe daí qual que a gente fala, as que deram resultados X, Y, Z, né? A gente sabe que quem escolher aquelas mais importantes, mas daí a gente não discute as que não deram algum resultado esperado.
Não sei, eu fico em dúvida às vezes, ou a gente não menciona aquela variável, não sei. Eu às vezes fico em dúvida, assim, tipo, mas isso aqui talvez seja importante mencionar também. É uma coisa, um ponto super importante que vocês estão trazendo. Eu acho que a primeira resposta mais importante é que ela só vai se resolver conforme vocês tiverem um modelo conceitual mais bem estabelecido, mais bem maduro, tá? Que é o quê? Entenderem as inter-relações entre as variáveis, né? De modo mais profundo. E isso só vem com muita leitura, só vem com muito tempo de estudo, muita... Porque, assim, lembra, tem até aquelas memes de conhecimento, né? Informação é um monte de coisas sem estar ligadas, né? Uma montanha de pontinhos. Conhecimento é uma inter-relação, né? É uma coisa mais profunda ali. E essa definição das variáveis, elas só vão estar claras quando todas essas hipóteses, a pergunta principal, ela estiver bem substanciada, que a DAI sofreu muito, porque a DAI veio com um problema de pesquisa pronto. A DAI, ela aceitou assumir bem uma linha do grupo que estava na ponta já. E a gente estava, realmente, nós somos um dos grupos lá que mais produz nessa área mesmo, né? Então, a gente fez isso e o desafio foi esse, foi dizer para ela, olha, tu vai passar por uma experiência de mestrado onde tu vai pegar um bonde que está andando, né? E está andando muito rápido, né? Daí teve que entrar sem nenhum processo de formação nosso muito bom, porque a gente não é bom nisso, né? Ela teve que pegar ali, virar uma velocista para pegar ali, se estarracando no chão, se arrastando para pegar aquele bonde. E conseguiu, se machucou, está sendo, né, esse desafio para ela, até na hora da escrita, da discussão, né, Dai? A Dai também, ela teve essa dificuldade, como todos os alunos têm, tá? Eu me lembro que o Alex, na época do mestrado, ele ficou bem chateado com isso, porque ele queria ter todo ele escrito a discussão, e eu falei, não, calma, a gente está num grupo de pesquisa que precisa disso. E o Alex levou um tempo para entender isso, porque o Alex é muito crítico e muito correto, assim, só que ele não conseguia entender essa ideia de grupo. Ele tem um monte de autor ali, e não é só o primeiro autor que tem que fazer tudo, outros têm que fazer outros. É por isso que outras vezes eu faço menos outras coisas. E assim fecha o grupo, né? E aí, acho que nesse momento, acho que os alunos conseguem entender mais todas as fases diferentes de uma escrita científica. Só que só vai ter isso com esse grau de aprofundamento, tá? Essa é a primeira resposta, para ser bem objetivo. Depois, tem umas coisas bem interessantes, assim. Eu vou dar um modelo que não fecha sempre com a gente, tá? Mas em algumas situações a gente deveria fazer mais. Por exemplo, tem uma atribuição em ensaios clínicos hoje que é que eu estou participando, por exemplo, de uma revista inovadora, super revolucionária na ciência, que é o seguinte, estou tentando lembrar da abreviatura. Eu sei que é Community in, Ciência em Comunidade é o nome, tá? O que eles estão fazendo? O pessoal da Neuro, muito forte, a ciência do movimento humano está entrando agora um pouquinho atrás, assim, eu sou um dos primeiros a participar dessa iniciativa, que é o seguinte, o pesquisador, ele produz o projeto dele, ele passa pelo comitê de ética e ele manda para a revista a primeira fase, manda o projeto, como se fosse a qualificação. Só que nessa qualificação tem que estar todo o registro das hipóteses, de todas as variáveis que vão ser colocadas, como já existe no Clinical Trials, por exemplo, plataforma. Existem várias plataformas no mundo onde se registram essas informações. E ali tem que estar registrado. E aí o que acontece? Tem um extremo cuidado. Quando é aprovada o projeto de pesquisa, que inclui a hipótese bem formulada, como vai tratar o cegamento, etc., etc., quando ela está aprovada ali, em algumas revistas, o artigo já está aprovado até. Só que qual é o cuidado? Depois o pesquisador vai desenvolver o estudo, tá? E ele vai ter que mostrar o estudo final respeitando tudo aquilo que foi combinado no início. E aí entra essa coisa, Alex. Ele não pode adicionar. Se ele adicionar variáveis, ele tem que justificar muito bem. E aí ele vai ter que explicar que realmente pode até mudar. Só que ela tem que ser por motivos que não do tipo, puta, não deu o que eu queria, vou pegar mais coisa que dê, né? Que é o que nos aparece muitas vezes. Nos dá essa vontade. Puta, não deu, ao invés de enfrentar, que é o que a Alex disse.
Quando a gente enfrenta o resultado, no nosso caso, a gente teve durante vários anos, vários resultados da caminhada nórdica, que, comparado com a caminhada livre, não mostrava vantagens. Os dois melhoravam da mesma forma, em alguns parâmetros, tá? Não eram todos, mas em alguns parâmetros mostrava igual. E aí os alunos entravam em transe, né? Não, peraí, como assim? Na caminhada nórdica resolve até mal olhado, ele, né? Salvação do mundo, brincando, né? Claro que não, né? Tem coisas que não, que vão melhorar tal como a caminhada livre. E aí era um exercício para entender por quê. Por quê? Por que que era igual? E aí vem o que o Alex falou, quando a gente aceita o desafio, a gente aprende muito mais. Mas um bom exercício é esse também, é ter esse cuidado disso. E para escolher as variáveis, fica para o André ali, que ele perguntou, fica muito claro, assim, mais estabelecido que pergunta tu quer e até onde as variáveis elas podem te dizer. Agora, não precisa ser congelado. Mesmo lá no Community In, lá naquela intervenção que a gente está fazendo, que é o troço que eu conheço mais controlado que existe, gente, é muita regra. Você tem que ver, eu estudei, eu rodei, porque para virar um editor dessa revista, tu tem que fazer uma prova imensa. Que na primeira vez eu pensei, vou passar rápido aqui o olho e vou responder, isso aqui vai fácil. Eu rodei. Eu tive que ficar estudando bastante mesmo, numa segunda, e depois de semanas estudando, eu consegui passar na prova deles, que envolve muito problema ético de controle de dados, de adicionar sujeitos, não adicionar sujeitos, critérios de elegibilidade, de equilíbrio entre randomização, coisas assim, tá? E mesmo ali, tu pode adicionar coisas, mas aí tem que ter os motivos certos. Quais são, né, André? Aí que entra a coisa. Tem que ser elementos que o teu estudo no processo te ensinou, que vai te ajudar a entender algo, que pode ser positivo ou negativo para a hipótese inicial, mas isso vira secundário. Ele tem que ser mais importante, é o que tu aprende com aquilo ali. E é isso que muito pesquisador, às vezes, já tem aí não consegue entender isso. Diz, não, peraí, eu botei que eram esses resultados, não posso adicionar outra, Não, mas tu pode estar adicionando uma explicação para entender essa coisa, né? Mas não pode ser para forçar, por exemplo, naquela coisa da caminhada nórdica, caminhada livre, digamos, teve um estudo, eu me lembro do Franzoni, que tem vários desfechos de equilíbrio, tá? Mostraram que a caminhada nórdica não melhorava a mais do que a caminhada livre, melhoravam de modo semelhante, tá? E eu me lembro que, claro, se nesse caso, se quisesse, não, peraí, bota lá um desfecho X, eu vou botar, sei lá, alguma coisa ligada até nem a ver com o equilíbrio, podia ser um tag que a gente usa como uma mobilidade funcional, mas a gente sabe que é meio indireto. Aí diz, mas aí melhorou lá numa situação X, para 2 sujeitos só. Aí queriam ficar discutindo isso. Esse resultado para 2 sujeitos. Aí não, peraí. Aí não dá, porque aí tu está forçando, tu está mudando toda a tua linha de discussão. E aí sim, né, André? Aí passou do limite do porquê que tu está querendo adicionar isso. Vira tu vê que é um spin-off. A tua ideia está aqui, mas é uma coisa que salta do estudo ali, que não fecha com o teu modelo de estudo. E aí Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter o cuidado para não ser tendencionista, né? De levar, querer achar aquele resultado, quero porque quero achar aquele resultado. Então, eu tenho 10 variáveis, as importantes não responderam e as secundárias estão respondendo, eu vou focar nas secundárias para achar o resultado que eu gostaria que tivesse, né? Então, é importante de fazer esse raciocínio mesmo. E bem, como disse o Léo, como é que 2 pessoas que acharam o resultado que a gente queria vão responder por tempo todo, né? Então, tem que ter um cuidado disso. Esse é ótimo, esse exemplo do Alex. Esse é bem mais, assim, geral, o que mais acontece, né? O resultado secundário acaba sendo discutido. A metade da discussão é sobre o resultado secundário. E foi exatamente aquele que coincide com a tua hipótese, pesquisador. Aí tem um viés, certo, né? Não, tu tem que ter um equilíbrio, né? Isso é um cuidado de revisão mesmo da discussão. Olhem para a revisão final e vejam o quanto está sendo escrito das coisas. E não invertam as ordens, né? Os desfechos primários têm que ser mais discutidos, depois vem os desfechos secundários. Um outro cuidado importante. Perguntas, pessoal? Mais perguntas? Niente. Então, vamos nós perguntar, né? Dai, faz uma pergunta aí O Pedro Villanova até se penteou.
Ele se penteou durante a reunião anterior, né? Se preparando. Em cima do que tu apresentou, qual seria uma pergunta possível? Que outra forma de montar a discussão teria... Porque eu já vi assim, professor, por exemplo, em outros artigos que elas não iniciam dessa forma, trazendo o objetivo, trazendo se foi atingida ou não confirmada ou não a hipótese, já entra direto nos resultados, assim. Então, que outras formas, assim, poderiam ser usadas para montagem, para elaboração da discussão que não fosse nesse formato? Tem variações, assim, por exemplo, uma delas, que é bem clara, é quando a gente não faz hipóteses, tá? Aí não dá para responder as hipóteses. Aí, realmente, a gente traduz os resultados principais, que seria, de certa forma, responder os objetivos principais. Só que tem que ser de uma forma um pouco mais integrada, tem que ter uma escrita, tem que cuidar com o autoplágio, tá? Esse é um cuidado que sempre vale a pena reafirmar, porque muito aluno erra nisso. Eu sei que é fácil, né? Tu não quer perder a ideia, chega lá, copia e cola o objetivo e sai repetindo o objetivo do teu estudo. Só que tu deixa da mesma forma, tu muda uma frase, aí deu. Isso já dá problema. Não, tem que reescrever. Bom, e nesse caso também tu tem que responder o objetivo, né? De certa forma. Então tem esse jeito também. Tem outras linhas de discussão assim possíveis, mas elas são geralmente mais pobres, né? Que era o que a gente meio que comentou, Dai. Estilos de escrita existem variados, tá? Mas o objetivo principal é chegar nisso. E assim, é um bom exercício, até para não assustar o aluno, às vezes fazer assim um exercício que a gente fazia antigamente, né? Eu me lembro, o Marcelão era um que adorava os fichamentos, na época do Cruel. Tinha umas fichinhas assim, que eu não sei se os mais novos sabem, tinha umas fichamento de artigo, a gente chamava. Então, eram umas folhinhas mais duras, assim, não sei, tinha as linhas ali, e a gente fazia ali o resumo do artigo. E aí era isso, ó, o estudo tal, testou isso com essas pessoas, com esse grupo etário, etc. Os resultados foram esses, os métodos foram esses, os resultados foram esses, a discussão foi essa. E aí o que eles faziam? Copiava e colava aquilo que a Val falou, né? E ficava... E isso é muito comum até, gente, nas revisões. Isso é uma margem de discussão mais forte. Tem orientador aqui na Exefid, que eu sei que eu pego há anos, né, como banca, e fazem isso direto. A revisão de literatura é um troço incrível, é só parágrafos de resumos, assim, desse jeito, tá? É muito chato, assim, é muito feio. Só que para eles é certo. E não adianta dizer que não, e eu nem discuto isso. Quando eu vou eu até cito, olha, poderia ter sido feito de outra forma, mas eu não fico assim porque é um estilo de escrita dos colegas. Então, não gosto de entrar nisso, mas sugiro para vocês, alterem isso, tirem do segundo o autor e tentem concatenar as coisas. Porque às vezes tá lá uma folha inteira com 3 resumos de resultados que chegaram à mesma conclusão. Então, em algum lugar, tu poderia dizer que aquela conclusão, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, exercício de hidroginástica realizado em intensidades máximas, em exercícios de 10 a 20 segundos, melhoram a força muscular. E aí tu bota os 3 autores e ponto, né? Tu deu a mensagem de toda aquela folha que estava escrita lá, tá? De novo, mas às vezes o autor quer saber os resultados, essa é a justificativa deles. Então, daqui a pouco tu pode informar um pouco mais sobre os estudos. Mas tentem fugir dos autores, é sempre essa ideia, tentem fugir disso, dos segundos, dos autores e da mensagem que vocês querem dizer. Em algum lugar tem que sintetizar isso para aquilo que importa. Olha, o exercício aquático melhora a força. Melhora a força, é possível, em exercícios de tanto a tantos segundos. E aí pode dizer, talvez, em pós-menopáusicas, aí tu bota o autor, idosas, longevas, adultos jovens, e aí tu bota o autor depois de cada subgrupo que tu analisou. E aí tu deu mais detalhes sobre o estudo.
né? Essa é outra linha também, a linha intermediária, assim, né, sobre os estilos de escrita. Mas lembrem, nem na revisão de literatura fica legal desse jeito. Aqui no grupo a gente tenta trabalhar até com as revisões de literatura que sejam melhor escrita, tá? Do que esses resumos. E de novo, vou dizer, mas precisa fazer resumo? É bom fazer. O aluno é bom para ter as ideias claras, porque esse é o problema, né, gente? Quando a gente está aprendendo, a gente tem que ter informação. Só que depois tem que ter a outra tarefa. Acho que um outro desafio da escrita de discussão é não ter medo de apagar. Esse é difícil, né? Tem dois desafios. Um é sair da folha branca, né? Que é um desafio. Sair da folha branca é difícil. Por onde eu começo? Por isso que é legal ter as técnicas do funil inverso, o que eu boto em cada parágrafo para tentar sair dessa inércia, que é a folha branca, e a outra é não ter medo de reescrever. Hoje vocês têm essas técnicas. Pior era nas épocas antigas que o copiar e colar não existia e tal, mas faz a versão tal, faz a versão 8, versão 9, e apaga mesmo e pega quando estiver ruim, quando vê que foi para um lado que não deveria e tal. É preciso fazer esses exercícios. Não tem como não fazer, sabe? Mas eu não respondi tanto, tá, Dai? Mas no fim das contas, é meio que para chegar sempre à mesma conclusão. É bom fazer naquele modelo lá, tá? Mesmo que tenham essa forma de, mas eu adoro fazer resuminho, eu sou de outra escola, mas eu tento fazer. Eu consegui com alguns alunos, outros não, mas com alguns que vieram dessa escola, teve alunos que aceitaram aprender outra forma de escrever e conseguiram melhorar muito a escrita, né? Teve outros não, teve outros que, não, é só assim que eu faço. E são bons, produzem bastante coisa cientificamente, mas tem sempre esse estilo de escrita, né? Mais duro, truncado, muito, como é que se chama? Muito descritivo e pouco interpretativo, assim, né? Esse são as restrições, né? Porque daquele jeito, quando é muito forçado, tu tem dificuldade de linkar as coisas, porque tu já bota como regra que elas estão separadas. Isso é terrível, né? Porque fica mais difícil dentro da tua cabeça conseguir fazer a linha de raciocínio, construir um enredo, né? Bom, já falando um pouco de cada, uma outra dica, revisem como é que se chamam os termos tem um termo melhor da língua portuguesa, os contudo, porém, entretanto, né? Os termos de ligação, tá? Eu vou chamar assim. Tá? Muito aluno erra nisso. Vejam bem o que quer dizer, sabe? Aí tem que ser que nem o pessoal de Portugal, assim. Quando diz entretanto, porém, é porque tem algo que muda. Não pode ser só adicional, né? Tem gente que bota lá, sei lá, corredores aéreos são mais elásticos do que terrestres. Entretanto, os terrestres são pouco elásticos. Aí tu disse a mesma coisa e tu usou tu usou um termo de contrariedade, assim, de oposição, que não é bem assim, né? Então tem que dar uma revisada. Quando for adicional, além disso, da mesma forma, né? Essa é uma outra dica também, mas é um cuidadinho mais de técnica, né? Básica, assim, importante ter. Aí quando vai fazer em inglês também, né? Procurar os sinônimos, procurar o que é mais adequado, porque às vezes também, né? Foi uma coisa que eu tive que pesquisar bastante ali, né? Achar o termo adequado para aquilo que tu tinha que falar, porque às vezes tu acha que tá num sentido e tá em outro, e aí muda tudo, né? Verdade. É isso aí. Esses são alguns cuidados assim, da escrita da discussão. É importante mesmo. Por exemplo, Legal, você falou de sair da folha branca, né? Acho que foi assim, mais de uma semana, assim, que não saiu da folha branca. Aí o Edson que me disse, tá, vai lá e vai escrever o primeiro parágrafo hoje. Vai colocar lá. E tão simples, né? Eu digo, mas alguém te dizer aquilo, né? Retoma os objetivos, retoma as hipóteses. Aí tá, foi o primeiro parágrafo. E agora? Tá, né? Pensando. Não, agora começa, que você disse, né? Os desejos primários e tal. E depois vai, né? Vai indo, mas é bem isso, né? Parece que dá uma travada no início, você não sabe por que caminho seguir, né? Isso que a gente já tinha conversado sobre a linha, enfim, né? Mas falta de experiência também, né?
Eu É acho por tão aí. legal quando a gente fala isso sem o medo da crítica, né? Eu acho isso é válido para a gente crescer junto, quando alguém, tu, né, Dai, falando isso. Porque quantos de nós tivemos, temos e poderá ter ainda, né? Porque a gente não domina tudo e pode ser que a gente trave em algum momento, talvez flua até um certo momento e trave também. Um artigo, um estudo, ele tem um período refratário, como a gente chama, né? A gente pensa e aquilo fica elaborando na cabeça da gente, né? Aí no outro dia a gente muda tudo, começa de novo, enfim, vai amadurecendo as ideias, vão se assentando de um dia para o outro, né? Enfim, até chegar no artigo final, que demora, né? A gente sabe disso. Então não se assustem quem está começando a escrever, é normal isso, tá? A gente quer saber um dos segredos, gente, disso, que é tão óbvio, mas a gente tem que falar também para fazer uma boa escrita de discussão, que é o tema aqui, né? Que é das partes mais densas do artigo, assim, e tal. Ter tempo. Parece que é uma bobagem, né? Mas, assim, a gente vê na linha do mestrando, né? Por exemplo, quando vocês têm que... Por exemplo, vocês têm que coletar os dados, né, processar os dados, vocês têm um tempo que precisa ter, que é nobre. Tem que ser nas segundas, quartas, sextas, de manhã, de tarde, tal. E acontece. Em um mês, 2 meses, bota todo mundo para trabalhar, é uma loucura, né? Tem a sensação de grupo, tudo acontece ali. E o horário nobre está sendo usado para isso. Depois tem que processar os dados, aí começam já os problemas, mas também muita gente usa o tempo que dá para fazer, porque alguém vai estar junto em reunião, junto para te ensinar, e aí tu vai usar os... Só que quando tem que escrever, muitas vezes o mestrando está com a corda no pescoço, está na reta final, ou não, ou bota na vida assim que, não, agora é o tempo que eu tenho que ganhar minha vida, eu tenho que... Tem vários motivos que são super, é o tempo que eu tenho que ir no médico com a minha mãe, com o meu médico, todas as razões do mundo, só que esse é um problema de organização de tempo, porque ele deveria ser feito num horário nobre. E aí é que eu me lembro que durante os anos anteriores a gente até criou assim missões. E como é que eu chamava, Val, disso? Tem uma época eu chamava que era a hora da... Era alguma coisa de meditação, inventamos um nome assim, né? O retiro espiritual, acho que era o termo. Era por Missão... aí. Era a quinta-feira. Aí eu comecei a fazer isso ao longo dos anos, né? Que foi muito difícil, porque todo aqui o sistema da URGS era, tipo, né? A carga era vagabundeando em casa, né? E eu lutei por isso e consegui. Inicialmente era uma quarta-feira até para mim, e não tinha jeito. 8 da manhã eu estava pronto, e eu até às 6 da tarde eu só tinha horário do almoço e só fazia, era escrever artigo, né? Para mim, eu demorei para fazer isso. Só que eu vejo que, claro, em função das demandas, a gente sempre coloca outras coisas na frente na hora da escrita. Ela, como é uma coisa pessoal, parece que ela não... A gente faz sem querer, né? Te deixa ela como algo secundário e deveria ser o horário nobre. Não deveria ser, quando der, sabe? Eu vou ter ali uma hora aqui, na sexta eu vou ter toda noite e depois eu vou ter o sábado e domingo para fazer. Essas coisas, geralmente, isso aí gera sempre ansiedade, até porque a gente cria expectativa e depois a gente sai dizendo, nós escrevemos mal, eu não sei escrever, eu não sei. Mas também eu não dei tempo para fazer isso. Eu não organizei meu tempo para fazer isso, como muitas vezes eu faço para outras coisas, por motivos que são muito mais obrigatórios. É parecido, sabe com o quê? Com aquela discussão, quem é mais calejado aqui sabe, né? Quando a gente tem data limite para congresso, a gente vai lá e faz muita coisa, porque tem a data limite, tem uma coisa externa que nos impõe. Mas quando é o artigo, não tem isso. A data é nossa, e aí a coisa vai, né? Então a gente tem que fazer também esse trabalho mental de achar um horário nobre que não seja, inclusive com orientador, de tensionar com o orientador. Professor, eu preciso ter meu turno dentro das 20 horas da minha bolsa. Então vamos lá, vamos discutir onde é que estão essas 20 horas, onde é que está esse tempo para achar o turno que eu faça isso e não faça outra coisa, porque eu possa me organizar para fazer isso. Eu sei que não é fácil, porque envolve grana, né? Geralmente a gente tem que sobreviver, a gente tem que fazer cadeira, mas é importante organizar esse tempo. Vou dizer para vocês, se vocês conseguirem fazer isso, isso diminui muito a relação de expectativa com o resultado. E não é assim. Pessoal, 1 para o meio-dia.
Parabéns, Dai, novamente pela apresentação. Se alguém mais quiser comentar alguma coisa aí, por favor, fique à vontade. Se não, vou parar a gravação. Encerramos a reunião por hoje, gente. Valeu.